Lei dos cossenos. Então, em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ou seja, vamos lá, traduzindo. Então, quando eu tenho, vou pegar esse triângulo aqui do lado, a gente comentou já que eu tenho o vértice A, então eu tenho um ângulo correspondente aqui, correspondente ao vértice A, e o lado oposto a esse ângulo, a gente atribui uma letra minúscula que representa a medida correspondente àquela abertura. Então, a gente faz isso. As letras minúsculas são as medidas dos lados. O ângulo, a gente representa aqui com acento circunflexo, está referente ao vértice. Então, quando ele fala em relação a cálculo da lei dos cossenos, o que eu preciso para calcular essas medidas? Então, por exemplo, eu quero usar o primeiro exemplo aqui, calcular o lado A. Para calcular o lado A, eu preciso ter os dois lados, eu preciso desses resultados, a medida dos dois lados e o ângulo que fazem a abertura desse lado. Então, esse lado A aqui, essa medida que eu quero saber, ela depende da abertura desse ângulo e dos lados que formam esse triângulo. Então, se eu estou calculando a medida de A, eu vou usar o cosseno do ângulo A, com os lados que formam esse ângulo. E assim sucessivamente. Então, se eu vou medir o B, eu preciso de quem? Do ângulo B e dos lados que formam o ângulo B. Então, eu preciso dessas medidas, dois lados e um ângulo para calcular o terceiro lado. Tá ok? Então, essa é a estratégia para usar a lei dos cossenos. Eu preciso de um ângulo e dois lados que formam o ângulo para calcular o terceiro lado. Vamos fazer os exercícios, daí fica mais fácil que visualizar. Olha só, eu preciso calcular o lado x. Depende de quem o lado x? O lado x depende dessa abertura. Então, eu tenho o ângulo e os lados que formam essa abertura que eu quero calcular. Então, pensa assim, primeiro em Pitágoras, como ficaria isso? Não é um triângulo retângulo, por favor, mas é só para visualizar. Quando a gente calcula Pitágoras, a gente escreve o lado que a gente quer, igual quadrado dos outros dois lados. Então, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, se fosse um triângulo retângulo e eu estivesse calculando a hipotenusa, que não é o caso, eu usaria esta forma. Só que eu tenho que fazer um desconto agora. Então, a fórmula do cosseno me diz menos 2 vezes os lados que formam o ângulo. Então, 1 vezes 3. Vezes o cosseno do ângulo de abertura, no nosso caso, 60 graus. Então, eu vou usar essa estratégia para guardar essa forma. Não importa, aqui falou A, B e C, porque está representando num triângulo de vértices A, B e C, suas medidas e seus ângulos. Mas na hora de construir, eu penso, o que eu quero depende de quem? Depende dos lados e do ângulo. Então, agora é resolver. Eu tenho que x² vai ser igual a 1 mais 9
menos, aqui eu vou ter 6, né? 2 vezes 1 vezes 3, e o cosseno de 60. Então, agora eu precisaria lembrar dos ângulos notáveis, fazer minha tabelinha se for o caso, 30, 45 e 60, e aí usar seno, cosseno, né? Então, meio, raiz de 3 de 2 sobre 2, desculpa, raiz de 3 sobre 2. Bom, mas eu quero cosseno. Então, cosseno é o oposto do seno. Então, aqui vai ser meio, né? Então, aí fazer rapidinho, ou ter do lado aí, para você calcular. Então, eu sei que o cosseno de 60 é meio. Então, aqui vai ficar 6 vezes 1 sobre 2. Aqui é vezes. Com 6 sobre 2, eu sei que dá 3. Então, calculando agora, eu tenho que x² é igual a 9 mais 10, 10 menos 3, 7. Então, isso aqui é 7. Como eu quero x, x vai ser igual a raiz de 7. Normalmente, a gente colocaria mais ou menos raiz. Se fosse de uma forma algébrica, como é geométrica, né, como a gente está calculando uma medida, ela vai ser sempre positiva. Então, a gente iria descartar o negativo. Então, no caso aqui, eu já coloco a resposta só positiva, tá bem? Mas se fosse num outro cálculo algébrico, daí a gente colocaria mais ou menos raiz de 7, tá bem? Então, é a aplicação. Nesse caso, eu quero saber x. Quem forma x? O lado 8, o lado 5 e o ângulo 60. Então, meu x depende de quem? Do 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Só que agora eu tenho que lembrar que eu tenho que descontar 2 vezes esses lados, 2 vezes 5 vezes 8, e também o cosseno de 60. Novamente, o cosseno de 60 a gente já fez até anteriormente, a gente até já sabe quanto é. X ao quadrado vai ser 25 mais 64 menos 10 vezes 8, 80 vezes meio. E já tem aqui, vai descontar 40. Então, meu x², faz a continha agora. Tenho 69, né? 25 com, perdão, 89. 25 com 64, 89. Tiro 40, fica 49. E aí é só aplicar a raiz de 49 e descobrir que a resposta é 7. Bem direto essa. Então, se dá o resultado em forma de raiz, deixa a raiz. Se dá um número inteiro, deixa inteiro. Tá bem? E um terceiro exemplo, eu também montei ele aqui, ele não deu a figura, esse tem que construir. Ele me deu um ângulo A valendo 30, as medidas de B e C, 3 e 2 raiz de 3, e quer saber o outro lado. Não, precisaria montar o triângulo. Eu montei mais para visualizar, né? Então, eu tenho o x que eu quero saber, vai ser igual a 2 raiz de 3 elevado ao quadrado
mais o 3 ao quadrado, menos 2 vezes o 2 raiz de 3, vezes o 3, então, 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes o cosseno de 30. E aí é uma questão de fazer conta. X quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado, eu tenho que lembrar que é o 2 ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, eu vou ter 4. E a raiz de 3 ao quadrado, eu vou ter 3. Então, a raiz ao quadrado vai cancelar a raiz, vai sobrar o 3. E o 2 ao quadrado é 4. Mais 9, que é o 3 ao quadrado, menos. Aqui eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3, vou ter 12. E vai sobrar a raiz de 3. Então, o que eu fiz foi esse 2 e esse 3 multiplicados, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou de novo continuar minha conta aqui. Vou ter 12. Melhorar isso, né? X quadrado é 12. Mais 9. Menos. Vamos fazer uma conta aqui. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3, que vai dar raiz de 9, que é 3. 12 dividido por 2 dá 6. E aí, 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho que... pegou aqui. X quadrado. 12 mais 9, 21. 21 menos 18, 3. Então, x vai ser a raiz de 3. Chegamos ao final.